um grupo de mulheres reunidas em prol da dignidade feminina e a luta contra a violência familiar. Vamos conhecer a partir de agora parte da história da ONG SOS Mulher Família, que completa em 2016 20 anos de atuação. A ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia é uma instituição pública, não governamental, que oferece diversos serviços especializados para abordagem e intervenção diferenciada aos casos de violência conjugal, de gênero e familiar. Então, a ONG SOS Mulher e Família foi criada nos anos 90, exatamente num contexto onde eu estava fazendo pesquisa para o mestrado e mapeei que em Uberlândia a gente tinha delegacia de mulheres apenas, sem atendimento integral, social, psicológico e jurídico, a Polícia Militar, que faz registro de ocorrência, dentro da Prefeitura, algumas pessoas sensibilizadas para essa questão, mas não tinha nenhum serviço continuado, social, psicológico e jurídico, como no caso quando a gente constituiu a ONG, pensando em 96 e ela sendo fundada em 97. Inicialmente com muita dificuldade, dividindo espaço físico com outra instituição, atendendo debaixo de árvore, ao lado do tanque, com tapume, porque a gente sabia que entre o ideal e o real tinha uma distância grande que a gente ia percorrer com o tempo. O SOS tem esse atendimento social, psicológico e jurídico continuado e não só para situações de relação afetivo-conjugal, ou de namoro, ou de amaziados, ou de quem mora junto, união estável, mas também do ponto de vista das questões de gênero, do ponto de vista de pensar o masculino e o feminino, independente se esse casal é do mesmo sexo, é de sexos diferentes, não nos interessa, é um casal, né? Ou, não sendo casal, sendo pessoas estranhas, a gente também atende. A instituição, ela atua articuladamente a outros equipamentos da rede, as outras instituições que atendem casos de violência. E nesse sentido, a gente tanto recebe casos encaminhados por outras instituições, como por exemplo a Delegacia de Mulheres, o Conselho Tutelar, e também, dependendo das características do caso, nós encaminhamos os casos para serem atendidos nessas outras instituições. Muitas mulheres têm realmente dependência econômica em relação aos seus companheiros e por isso que trabalhar com violência é também fomentar a geração de trabalho e renda. Mas muitas não, a dependência é emocional, afetiva, às vezes ela que sustenta o lar. A gente vai fornecer as ferramentas para essa pessoa entender o que está passando e fazer escolhas saudáveis de relacionamento. Inclusive, se ela vai ficar ou não com esse companheiro, é uma questão que a pessoa tem que ser sujeita da sua história e escolher, no ritmo dela e não do profissional que atende. Isso é importante para não cometer violência institucional. O que a ONG tem como propósito é acolher, independente do tempo de violência vivenciado, acolher esses casos, e reconhecer neles a possibilidade de que a pessoa que sofre a violência, ela se reposicione em relação a essa história, ela se empodere, inclusive na perspectiva de que ela consiga sair dessa situação de violência e não se envolver novamente em relacionamentos que podem promover a ela a experiência da violência que é de tanto sofrimento. Então fico vendo que os brinquedos, as brincadeiras, essa história de lugar de homem, lugar de mulher ainda é muito forte, muito socializado. Então a gente vê que a queixa em relação à mulher é a janta não estava pronta às 7. O problema não era a janta, é a construção de gênero que ele tem na cabeça de achar que lugar de mulher é na cozinha. E os melhores cozinheiros do mundo são homens, costureiros também. Então lugar de homens e mulheres é em todos os lugares. Ela queixa dele quando ele está desempregado. Por quê? Porque foi construído, do ponto de vista de gênero, construção, não é natural, não é essência, pode ser mudado.
de que ele tem que ser o provedor. Então, se ele está desempregado, ela começa a chamar de vagabunda, bater boca, nesse sentido de que não bota as coisas dentro de casa. A instituição ela tem o propósito de atender homens e mulheres, mas muito frequentemente a gente atende casos de violência contra a mulher. E as queixas são de violências de diferentes tipos, né? Desde a violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, né? Que inclusive são tipos de violência especificados na própria Lei Maria da Penha. Então, desses mitos, né, é de que essas questões acontecem com gente pobre sem instrução, de que, e não é verdade, às vezes até varia o local do corpo ofendido por conta do acesso a armas brancas, à classe menos favorecida, armas de fogo ou veneno às classes mais favorecidas, né? Então não é raro a gente atender gente ligada a médicos, a juízes, a pessoas de nome e de renome dentro da cidade. Terço dessa violência que existe é que as pessoas buscam ajuda, e não porque gostam de apanhar, mas porque essa violência é complexa, como a gente mencionou. E o fato da gente não exigir, por exemplo, ocorrência policial, né? Claro que a gente estimula, conta sobre os direitos da pessoa, o que ela pode e deve fazer, mas a pessoa faz escolhas, né? Como eu disse, no tempo dela e no ritmo dela. Então isso favorece também buscar ajuda. Aqui, o autor de violência, ele pode chegar como vítima, excepcionalmente, esse dado estatístico dele chegar como vítima. A própria cultura não ajuda o homem a buscar quando a mulher arremessa coisas nele, puxa o cabelo, belisca, né? A própria cultura. Ah, como um homem apanhando de uma mulher e aí ri na cara dele, né? Então a própria cultura não ajuda, mas alguns buscam. Então isso é muito bom quando eles chegam, quando eles vêm, e eles têm vindo bastante, são convidados a vir, ninguém aqui é obrigado a vir, né? E eles vêm, e também, além de vítima, enquanto autores de violência. Porque esse homem que é autor de violência, ele também está denunciando a fragilizada autoestima, o medo da perda, a insegurança, ele também precisa ser trabalhado. É possível, né, intervir em situações de violência, é necessário intervir em situações de violência e que a gente quer promover aí, contribuir, né, para a promoção de relações mais respeitosas, mais harmoniosas, né, onde a violência não seja a marca.